Bem-vindos a mais uma aula do seminário. Espero que todos estejam bem, que estejam acompanhando as aulas, que me passem os relatos, que é muito importante. Daqui a pouco a prova do seminário vai acontecer e eu espero que vocês estejam preparados. Então, façam sua oração para que as escrituras que ela vai começar. Então, né, a gente parou com a morte de Abinadi, que foi esse profeta maravilhoso, grandioso. E a gente ficou entendendo também que Alma, que ele trabalhava lá na corte do rei Noé, ele estava por lá, ele ouviu os ensinamentos de Abinadi e seguiu eles, ele foi convertido. Só que muita gente entende que ele só conheceu o evangelho por meio de Abinadi. Não é bem isso. Então é como se Abinadi tivesse reativado Alma. Porque Alma, ele vai batizar, ele vai pregar o evangelho como um novo profeta. Então não tem como ele só ter tido contato com o evangelho só naquele momento com Abinadi. Ele meio que só retornou a seu primeiro amor, ele retornou a sua fé. Então vamos aqui, né? Ele vai falar sobre o convênio do batismo, ele vai batizar nas águas de Mormon, que é bem legal, né? E o número de seguidores dele começa a aumentar, ele começa a organizar a igreja, ele ordena sacerdotes. E esses sacerdotes, eles trabalham pelo próprio sustento deles. Eles vão, de contra ao que o rei Noé e os sacerdotes ensinavam, que eles eram mantidos pela população, pelo reino, né? E eles ensinam o povo dele a serem bons, a serem fiéis. Só que a perseguição do rei Noé aumenta bastante, né? E eles precisam fugir do deserto. Um dos meus versículos preferidos, o livro de Mormon, fala sobre esse convite que Alma faz para eles, né? Vamos aqui. Em Mosias 18, do 9 ao 10, assim, ele fala, né? Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhos de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Então, para quem é das bolsas já conhece a escritura, né? E o 10 diz o seguinte: E agora vos digo que se for este o desejo de vosso coração, o que vos impede de seres batizados em nome do Senhor, como testemunho perante ele de que haveis feito convênio com ele de servir e guardar os seus mandamentos, para que ele possa derramar seu espírito com mais abundância sobre vós? Ele vai e pergunta, né? É literalmente um convite para batismo. Eu, na missão, usei muita escritura para convidar as pessoas. Se você quer ser uma pessoa boa, pois o que te impede de ser batizado? Quando ouviram estas palavras, bateram palmas de alegria e clamaram: Este é o desejo de nosso coração. Então as pessoas buscaram seguir a Jesus Cristo, buscaram ser batizadas, e Alma ajudou essas pessoas a fazerem isso. No capítulo 19, não é tão grande, mas tem muita história nele, então vou ter que resumir bastante aqui ou falar bem rápido. Então, Alma fugiu, né, com o povo que queria seguir ao Senhor. Ficou só o povo lá do reino de Nefe. Gideão, que era um homem, tipo, fosse um rebelde, muito respeitado pelo povo, tenta matar o rei Noé, a espada, tipo, mesmo guerreando, rei Noé foge, acaba essa briga indo pra uma torre, nessa torre, na hora que Gideão vai matar, tá lá com a espada pra matar o rei, avistam que os lamanitas estão invadindo a terra. O rei, medroso, covarde, pede para ser poupado porque ele é o rei ainda, o povo vai precisar dele agora que está sendo invadido. Gideão tem misericórdia, não mata, vê que não vale a pena, que ele é um lixo de ser humano e vai embora para tentar ajudar o povo, né? O que o rei faz? Ajuda? Não, ele manda cada um por si, bora fugir pro deserto negada, e ele com sua guarda, todos os homens, os soldados, né? Já não tinha muitos homens. Então, o que acontece? As mulheres e as crianças vai ficando para trás nessa fuga. E ele diz para todos os homens, sabe? Abandonem suas esposas, seus filhos, o importante é me salvar. Muitos obedecem, mesmo bem contrariados, outros não, preferem morrer com suas famílias. E esses têm uma história bem pesada, que esses que ficaram para não morrerem, eles pedem para suas filhas intercederem
por eles, pelos lamanitas. Os lamanitas acham elas muito bonitas e tem pena de matar. É isso mesmo. E eu não vou matar vocês, mas quem ficar aqui vai pagar tributo altíssimo pros lamanitas. Vocês são, tipo, tá em cativeiro com a gente. E isso aconteceu, foi meio que resolvido, entrou uma trégua. Gideão manda buscar saber o que aconteceu com o rei, com os sacerdotes, encontra os soldados dele, fala que o rei, ele não queria deixar os homens voltarem, os homens queriam muito voltar para saber o que tinha acontecido com suas famílias, e por o rei não deixar, eles acabaram queimando o rei com tochas, a mesma morte que Abinadi previu que o rei teria. E eles voltam também para a terra de Lenef, e Lime, que era o filho de Noé, ele acaba se tornando rei, mas diferente do pai dele, era um rei muito bom. Vocês já entenderam, né? Continuando, né? Já estamos no versículo 20. Eu esqueci de falar que além do rei Noé, quem tinha fugido com ele também foram os sacerdotes iníquos dele, que são, cara, que ódio que eu tenho deles. Então, estavam lá, né, essas pessoas benditas, ódio, no meio do deserto escondidas, e encontraram o esconderijo das filhas dos Lamanitas. Não era bem um esconderijo, era um lugar onde era o rolê das meninas Lamanitas. Ui. Então, né, as moças jovens, filhas dos Lamanitas, se escondiam num lugar onde podiam dançar, podiam se divertir. Era uma festa, né, queridas? E os filho égua, não sei se vai pegar mal falando isso, dos sacerdotes sequestraram essas mulheres, raptaram elas. Vocês entendem por que eles queriam fazer isso? Nas escrituras explícito, sabe? Não era com boas intenções. E o povo lamanita, quando viu que as filhas tinham sido raptadas, pensou que tinha sido o povo de Lime. Começou então uma guerra muito violenta mesmo entre esses dois povos. O povo de Lime não sabia por que tinha acontecido isso, né? Em uma dessas guerras, o rei dos Lamanitas tinha ficado ferido dentro das terras dos Nefitas. E eles pegaram o rei e trataram dele, e Lime foi lá falar com o Gideão, né? Poxa, rei, não cito o nome do rei, né? Por que tu fez isso? O nosso acordo estava em paz, a gente estava fazendo tudo direitinho. E o rei foi e falou, não, mas vocês sequestraram minhas filhas e tudo mais. E Gideão explicou que isso não tinha nada a ver, que não tinha sido eles, que possivelmente tinham sido os sacerdotes do rei Noé, que era um homem rico. Contaram toda a história, né? O rei entendeu e aí fez o seguinte, então quando o povo vier para guerrear novamente, vocês se apresentam sem armas, que eu vou falar com o meu filho, eu vou falar com o povo e eles vão interceder. Então aconteceu exatamente isso. Quando o povo lamanita veio para atacar o povo nefita, eles se apresentaram sem armas, mostraram o rei explicou para eles o que tinha acontecido e eles voltaram. Os nefitas em paz, sem ir à guerra, porque era um número muito menor, eles não podiam enfrentar aquela guerra, senão eles iam morrer com certeza. E o povo lamanita com seu rei novamente. Mas eu acredito que muitas pessoas não acreditaram que foram esses sacerdotes no meio do deserto que acharam que essa história dos nefitas era uma invenção só para se safarem da guerra. Porque a partir daí começaram a sofrer muito. Tipo, os lamanitas invadiam as terras dos nefitas só para brincar dos fazendeiros, batiam na cara deles, abusavam deles, eram pessoas muito ruins, faziam isso com um requinte de crueldade. Mesmo não matando eles, porque o tratado era não matar. Não tô matando nefita nenhum, mas dar na cara dele eu posso. É mais ou menos isso, né? E começou a se ter esse desejo, sabe, de vingança dentro dos nefitas. E começaram a acontecer muitas guerras. Primeira guerra, ok, somos vencedores. Segunda guerra, mais ou menos. Terceira guerra, só morte.
Aconteceu muita morte mesmo. É tanto que não tinha muitos homens mais na Terra. E tinham muitas mulheres, muitas viúvas, muitas crianças. E os homens que por pedido do rei Lime, tinham que dividirem para que pudessem. Porque o povo não pudesse passar fome, porque eram muitas crianças, muitas viúvas. Então, né? É nessa mesma história que o rei Lime decide fazer um passeio, né? Passear por fora dos muros da cidade e encontra quem? É neste momento que voltamos àquele capítulo que nós estudamos, quando Amon e seus irmãos veem o rei saindo do muro. Então é como se fosse recapitulando e juntando as duas histórias. O rei Lime encontra Amon e seus irmãos, prendem eles pensando que eles são dos sacerdotes. E Amon fala quem ele é, fala o que ele veio e começa, sabe, a história de conversão do povo de Lime, do rei, de todo mundo. Não esquecendo também que o rei Lime, ele tinha, isso no capítulo anterior que eu esqueci de falar, o rei Lime, ele, durante esse período bem conturbado, ele tinha pedido para alguns soldados procurarem no deserto a terra de Zaraela novamente, tipo, a terra onde Zenith tinha tirado eles, que era o seu avô, para saber se alguém podia ajudar eles, que estavam muito mal. E eles encontraram, não a cidade de Zaraela, mas uma cidade coberta de ossos, com muitas, como se tivesse sido um cenário de guerra mortal, onde todo mundo morreu. E eles até imaginaram que era o povo de Zaraela, só que era a terra dos Jareditas. Encontraram as 24 placas, e eram as placas que eles tinham em mãos e queriam que Amon traduzisse. E Amon falou que não tinha conhecimento, mas que Mosias podia fazer isso. Ok, né? Aí, no capítulo 22, último capítulo de hoje, vai começar o plano para eles fugirem, né? Então ele reúne o povo, reúne as pessoas que podem ajudar nessa fuga. E Gideão, né, que é tipo, virou guarda real, ele é tipo o capitão. Ele falou: olha, se eu já fui um servo que te ajudou, que já fez alguma coisa, me escuta. Ele foi e falou que tinha uma passagem no meio do deserto e que dava para fugir, só que os lamanitas ficavam sempre de guarda. Só que esses lamanitas, muitas vezes, eles se embebedavam e dormiam a noite inteira, não ficavam com uma guarda muito segura. Então, o que fizeram, né? Durante os tributos que eles tinham que dar, eles deram uma parte a mais de vinho, como se fosse um presente. É literalmente um cavalo de Troia. Eles deram vinho bem forte para eles, muito com maior quantidade. Os lamanitas beberam, ficaram, ó, tapocaram um sono assim intenso. E durante toda a madrugada, o povo nefita, que era de Leinef, né? O povo do rei Lime conseguiu fugir com seu rebanho, com suas coisas preciosas, até a terra de Zaraela, lá com Mosias como seu rei. Ele deu uma parte da terra para eles e eles ficaram felizes e aceitaram Mosias como seu rei. E aqui acabam, sabe, a parte sobre o relato de Zenith, essa saída, né, e como eles retornaram a Zaraela. E essa é a aula de hoje, pessoal. Vejam a aula que vocês vão precisar. Muito obrigada